Lucas capítulo 19, verso 12 e 13. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Vou ler novamente. Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Verso 13. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. E disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Na versão Almeida atualizada diz: negociem até que eu volte. Mas eu quero ler esse mesmo texto na tradução livre da King James. Olha só como que diz esse mesmo texto nessa versão King James. Certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Convocou 10 dos seus servos. A cada um confiou uma moeda de ouro e, orientando a todos, lhes disse: ocupem o lugar até que eu volte. Ocupem o lugar até que eu volte. Eu vou então pegar essa tradução da King James para embasar uma introdução que queremos dar nesta manhã sobre esse tema, cidadãos do reino. Quando vemos então aqui essa parábola dita aqui por Jesus, e ele está dizendo: olha, certo homem, melhor dizendo, de um coração nobre, decidido então a ir e ocupar uma terra, ocupar um território e depois regressar, ele então dá uma moeda para cada um dos seus servos e diz: ocupem o lugar até que eu volte. Você pode repetir essa frase comigo? Diga assim: ocupem o lugar até que eu volte. Ocupar aqui, ele não tem o significado de apenas tomar um território, no sentido de guardar uma propriedade até que o dono daquela propriedade volte. Ocupar aqui não significa apenas representar o proprietário. Ocupar aqui não significa apenas ficar ali posicionado para que ninguém tome o lugar. Ocupar aqui, ele é algo muito mais abrangente. Quando nós vamos então para a versão revista e atualizada, que diz assim: negociem até que eu volte. Então, quando eu pego essas duas versões, a gente entende então que o sentido que esse homem está dizendo aqui para os seus 10 servos é o seguinte: olha, não fiquem parados, não fiquem apenas ali parados esperando a minha volta, ajam, tomem uma postura de agir, para que quando eu voltar, o território esteja plenamente ocupado. Você pode dizer amém por isso? Esse homem nobre então aqui, ele está querendo dizer: olha, eu não quero que vocês apenas fiquem na expectativa de que um dia eu voltarei. Eu quero que vocês entendam que eu coloco sobre a mão de vocês a responsabilidade de administrar o que eu vos tenho dado, para que quando eu voltar, o meu território esteja muito mais abrangente do que é hoje. E aí então, irmãos, nós precisamos entender que reino, e nós vamos falar nesses próximos domingos aqui sobre ser cidadãos do reino, é muito mais do que frequentar ou pertencer a uma comunidade local chamada igreja. Para muitas pessoas isso aqui tem muito a ver com religião, e isso aqui não tem nada a ver com religião. E aí nós precisamos entender que ser cidadãos do reino tem a ver com o rei. E como nós somos de uma república,
Talvez temos muita dificuldade de entender o que significa essa representação aqui de um rei para nós. Isso tem a ver com reproduzir a cultura de um reino que o nosso rei deixou já determinado para cada um de nós. Isso tem a ver com a representação dos seus valores, da sua ética, da cultura que esse rei espera que eu e você tenha. E aí nós entendemos então que um grande rei, ele criou um lugar chamado terra, e colocou nesta terra homens e mulheres que possam representá-lo. Ele criou então homens e mulheres para que em seu nome pudessem manifestar a cultura do seu reino. E aí poderíamos dizer que a terra então, ela se torna uma colônia dos céus. Sem ser a série que nós falamos em agosto, em julho, sem estar programado, nós acabamos criando uma série que nós falamos durante todo o mês de julho sobre a importância do jardim como uma responsabilidade que Deus nos deu de ser o lugar aonde Deus manifestaria a sua glória para, a partir do jardim, colocar ordem no caos. E aqui nós entendemos então que quando Jesus está trazendo essa parábola aqui para os seus discípulos, ele está dizendo: olha, eu quero que vocês entendam eu quero que vocês ocupem uma terra que eu estou confiando em vocês, não no sentido de me esperar, não no sentido de esperar o dia em que eu voltarei. Eu quero que vocês ocupem no sentido de serem ativos nesta terra e de produzirem uma cultura do reino nesta terra que eu estou dando para vocês. E o que vemos hoje, irmãos, é uma quantidade muito grande de pessoas dentro das igrejas, e eu não estou falando só dessa igreja local, eu estou falando da igreja como um todo. Nós vemos hoje um número muito grande de pessoas que vivem na expectativa do dia em que Jesus voltará, e eu em momento nenhum estou dizendo que isso não deve ser feito, pelo contrário, devemos ardentemente desejar o dia da sua volta. Você pode dizer amém por isso? Devemos, com muita expectativa, desejar o dia em que Ele voltará para buscar a sua igreja. Mas nós não fomos colocados aqui na terra e fomos estabelecidos aqui como espectadores do dia em que Ele voltará. Nós fomos colocados aqui então como pessoas, homens e mulheres, representantes desse reino, onde devemos agir, andar, devemos nos mover em nome desse rei que representamos. E aí então nós entendemos que quando Deus cria a terra, é como se Ele criasse aqui na terra uma colônia que fosse a representação dos céus aqui na terra. O que é colônia então? Eu coloquei aqui esse seguinte significado de colônia: é um grupo de cidadãos estabelecidos em um território estrangeiro para influenciar esse domínio com relação ao seu governo de origem. Vou repetir: colônia é um grupo de cidadãos estabelecidos em um território estrangeiro para influenciar esse domínio com relação ao seu governo de origem. Apesar de sermos uma república, temos uma facilidade de entender o que representa uma colônia, porque fomos colônia durante muitos anos da nossa existência. Pode ser que você não se lembre muito bem, porque talvez você não gostava muito das aulas de história, mas vamos relembrar um pouquinho os bons tempos lá, principalmente do nosso 5º ano, 6º ano, né? História do Brasil ali, aonde o professor falava do descobrimento do Brasil. Quem é que veio para cá?
Os irmãos tiveram aula de história? Quem é que veio para cá, para o Brasil? Os portugueses. E durante muito tempo aqui foi uma colônia de Portugal. O que acontecia então nesse período? Tudo que acontecia aqui era uma representação de Portugal. Sim ou não, irmãos? Tudo que vivíamos aqui naquela época, por volta ali de 1500, era uma representação do que existia já em Portugal. Suas comidas, as suas roupas, a sua maneira de governar, a sua maneira de lidar com as pessoas, não eram baseadas no que os índios que aqui já estavam faziam. A partir então do momento em que o Brasil foi transformado em colônia de Portugal, nós então, quando eu falo nós, eu falo os brasileiros que aqui estavam naquela época, passariam então a viver a cultura de Portugal. Tudo bem? Sim ou não? Vamos então trazer essa representação agora para nós enquanto igreja. Quando Deus criou a terra, e nós vimos isso no mês de julho, e talvez se você não estava aqui, eu te aconselho a visitar o nosso canal no YouTube e visualizar as palavras que pregamos aqui em julho, porque nós falamos muito disso. Mas quando Deus então criou o jardim, a intenção de Deus era que os céus fossem manifestos na terra, naquele jardim, e que ali o homem e a mulher, antes do pecado, pudessem experimentar a glória do jardim, a glória dos céus manifesta naquele jardim. O pecado veio, Deus desistiu do seu plano? Não. E aí nós vamos ver, e nós vimos isso, que durante todo o processo, nós sempre vamos ver Deus trazendo essa intenção de manifestar os céus aqui na terra, através de vários e vários acontecimentos. Falamos disso quando Deus escolheu um povo, quando Deus então leva o povo para a terra prometida, e depois então nós falamos disso quando Jesus veio para tomar a autoridade que havia sido dada ao diabo. Jesus então ele vem, toma essa autoridade, e aí Deus então escolhe agora a igreja para ser a representação dos céus na terra. Ok? O que é a igreja então? Fala para a pessoa que está do seu lado. A igreja é a representação dos céus na terra. Isso quer dizer que, se você é da igreja, o que você deve fazer então? Você deve representar a cultura brasileira no meio das pessoas com quem você convive? Você deve representar quem agora? Cultura dos céus. Isso significa que eu e você agora temos uma missão, que é trazer a cultura dos céus na terra. Agora veja só, irmãos, com o tempo, nós devemos então, não apenas representar o nosso novo rei, com o tempo nós devemos nos parecer com o nosso novo rei. Nós vamos então deixar de viver uma vida terrena e vamos agora viver uma vida celestial. Se somos cidadãos do reino, nós vamos então deixar de viver como os terráqueos vivem, e vamos agora viver como os... Aí eu já não sei que nome que dá, aí vocês estão pedindo demais. Os extraterrestres? Celestiais devem viver. Aí a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: como tem sido o seu estilo de vida? Seu estilo de vida tem ficado mais próximo dos terráqueos? Ou seu estilo de vida é de acordo com as coisas lá do alto? E aí, nesses próximos domingos, é óbvio que nós não vamos encerrar tudo aqui nessa manhã,
Mas nos próximos domingos, então, nós vamos estabelecer que cultura é essa, então, que devemos manifestar aqui na terra. Porque quando você serve a um rei e a um reino, você tem o poder de dominar o território e administrar a missão do rei naquele território. Vou repetir. Quando você serve um rei e a um reino, você tem o poder para dominar aquele território e administrar a missão do rei naquele território. Isso significa que, uma vez que somos cidadãos do reino aqui na terra, nós temos autoridade para estabelecer o domínio dos céus aqui na terra, sendo representantes dele. Você não é qualquer pessoa. Você não é alguém que não tem autoridade. Pelo contrário, nos foi dada em Cristo Jesus toda a autoridade nos céus e na terra. Era uma boa hora para você falar assim: uau! Isso significa que eu agora recebi uma posição e recebi um propósito. Diga: eu recebi uma missão e um propósito. Se eu ando e vivo como os terráqueos, eu vou achar que a minha missão e o meu propósito é fazer conforme os terráqueos fazem. Está parecendo uma palavra de filme de extraterrestre, mas não é, fique calma. A maioria dos homens e mulheres na terra vivem para quê, irmãos? Para ganhar dinheiro, para conquistar uma família, para viver razoavelmente bem e adquirirem posses. Isso é errado? Não. Mas isso quer dizer que eu estou vivendo de acordo com a cultura dessa terra. E se eu achar que a minha vida se baseia nessa perspectiva, eu vou perseguir isso a todo e qualquer preço. E pode ser que você tenha sucesso nisso daí. E pode ser que você tenha muito sucesso nesse propósito. Mas quando eu entendo que eu sou um cidadão do reino, eu entendo que o meu propósito é muito mais, é muito maior do que apenas adquirir isso que nós falamos aqui. E aí eu entendo que então o meu propósito, embora eu possa ter uma família, embora eu possa ter bens, embora eu possa ter um bom emprego, eu posso ganhar dinheiro, o meu propósito inicial, ele é manifestar o reino de Deus por onde eu passar. Veja bem, eu não estou dizendo que você não deva perseguir os seus sonhos, eu não estou dizendo que você não deva ir atrás das suas perspectivas de vida, de família que você idealizou para você. Mas eu estou dizendo que quando eu entendo que eu sou um cidadão do reino, o meu propósito, ainda que eu caminhe na conquista desses sonhos e desses objetivos, enquanto eu consiga isso para a minha vida, eu vou manifestando o reino de Deus por onde eu passar. Agora, quando eu não tenho esse propósito, o que vai acontecer? Eu vou procurar um estilo de vida o mais confortável possível para mim. E aí eu vou procurar um estilo de vida que se baseia naquilo que eu acho ser o ideal para mim. E eu vou chamar isso então de religião. E eu então vou basear a minha vida na religiosidade, no sentido de achar que aquilo que eu faço já é suficientemente bom para que eu tenha uma vida razoavelmente boa. Agora,
O que é um reino? Se nós falamos que colônia, vamos lá repetir o que é colônia? Um grupo de cidadãos estabelecidos em um território para influenciar o domínio em relação ao governo de origem. Reino é a influência de um rei sobre um território. Vou repetir. Reino é a influência de um rei sobre um território. Como é que esse rei influencia um território? Nem sempre o rei vai lá e faz essa influência ele mesmo diretamente. Concorda? Quando fomos transformados em colônia aqui no Brasil, o que aconteceu? O rei de Portugal mandou representantes. Aqueles representantes eram imbuídos de tanta autoridade que era como se o próprio rei tivesse aqui influenciando aquele território. Deixa eu te dizer uma coisa. Recebemos uma missão de conquistar um território chamado terra. E isso foi nos dado com tanta autoridade que é como se o próprio Deus estivesse aqui conquistando a terra para Ele. Sabe como que Ele faz isso? Olhe para o lado aí. Se Ele sorrir para você, é Ele mesmo. É através dessa pessoa. Vou continuar a minha definição de reino. Eu falei que reino é a influência a influência de um rei sobre um território, impactando esse território com a sua vontade, o seu propósito e a sua intenção, gerando uma cultura e um padrão moral para os seus cidadãos. Vamos lá? Como é que esse reino então manifesta a sua influência nesse território? Sua vontade, seu propósito, sua intenção, gerando uma cultura. Deixa eu te dizer uma coisa. Preste atenção nisso que eu vou te dizer aqui agora. Quando nós não temos um conhecimento desse quadro geral que nós estamos pintando aqui, a maioria de nós vai se envolver com os nossos rituais diários, esquecendo do propósito maior, que é manifestar o reino de Deus na terra. E aí a gente acha que tudo começa em nós e termina em nós, quando na verdade tudo começa nele e termina nele. Tudo é por Ele, por meio dele e para Ele. Agora veja bem, irmãos. Quando eu então entendo que eu sou um cidadão do reino, eu preciso eliminar da minha mente uma palavra que já foi enraizada dentro de nós por uma questão cultural de achar que somos membros do reino. Nós não somos membros do reino, nós somos cidadãos. Vamos falar muito disso no próximo domingo, a diferença entre membresia e cidadania. Agora veja bem, igreja não pode ser um lugar onde você acha que você é membro, porque se você for membro de uma igreja, a qualquer momento você pode deixar de ser. Se você achar que você é membro de igreja, talvez você não esteja muito satisfeito com a igreja local que você está, você vai procurar outra. E talvez depois você vai procurar outra, e vai procurar outra. Igreja é um lugar para ser, em primeiro lugar. Eu sou a igreja de Deus, ou seja, eu sou a manifestação do reino de Deus na terra. Por isso, quando Jesus perguntou certa vez para os discípulos: olha, estão dizendo por aí,
algumas coisas ao meu respeito, o que eles estão dizendo? E aí uns diziam: mestre, alguns estão dizendo que o Senhor é... E foi dando nomes. E aí Pedro então vira para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para Pedro e fala: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Espírito. E sobre esta pedra, que estava se referindo não à pessoa de Pedro, mas à revelação que Pedro teve, Jesus vira e fala assim: sobre esta revelação então eu edificarei a minha igreja. Só que ele não parou por aí. Ele fala: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O que isso significa, irmãos? Que sobre esta revelação de que Jesus é o fundamento que rege a igreja, eu preciso entender que nada e ninguém pode impedir a manifestação do reino de Deus através da igreja. Como que isso se dá? Através das pessoas. Isso se dá através de pessoas que entendem que não são membros da igreja, entendem que são cidadãos do reino. Aí eu te pergunto: será que é tarde demais para nós? Será que passou a nossa vez? Será que a igreja perdeu essa autoridade que estamos falando aqui? Eu acredito que não, irmãos. Porque eu acredito que o reino de Deus continua se expandindo, um colono de cada vez. E aí eu faço jus aqui o nosso slogan aqui do ministério: transformando o mundo, uma vida de cada vez. E aí eu entendo que a única maneira de nós ocuparmos a terra é mudando a nós mesmos. Como nós queremos mudar os outros, como nós desejamos mudar as pessoas que estão próximas de nós e esquecemos de mudar a nós mesmos. Eu ousaria dizer que nós precisamos de um rei que nos salve de nós mesmos. Um rei que venha nos salvar de nós mesmos. O que é isso, pastor? É um rei que venha nos salvar daquelas opiniões que já formamos e achamos que é a verdade. Aquelas opiniões que nós tomamos para nós achando que é a única verdade para muitas pessoas. Quando nós então deixamos de pegar o padrão do reino e começamos a colocar o nosso padrão. Precisamos de um Salvador para nos salvar, precisamos de um Salvador para salvar a colônia, porque a colônia foi comprometida. E quando eu falo colônia, eu estou falando igreja. Entenda, quando nós falarmos colônia, nós estamos falando da igreja. A igreja então ela foi comprometida na sua essência, porque a igreja começou a se preocupar muito mais consigo mesma do que com o reino de Deus. A igreja começou a se preocupar muito mais com a sua própria existência do que com a existência do seu rei. E a igreja então começou a criar valores e padrões dela e não do reino. A igreja então começou a querer viver o padrão de si mesma, ao invés de querer viver o padrão do reino de Deus. E aí, começamos então a estabelecer o reino da igreja na terra, e não o reino dos céus na igreja. O que é isso, pastor? Começamos a reescrever o nosso padrão cultural que temos na palavra de Deus, a partir daquilo que achamos ser o correto nos dias de hoje. Para muitas pessoas, por exemplo, se eu firo o Charles, e se o Charles vai viver a vida dele de acordo com o padrão da igreja na terra, ele fica magoado comigo. Às vezes ele acha que não é importante resolver aquela pendência,
que ele faz então? Cai fora. Vou procurar um pastor que não me fira. Eu não estou me justificando nos meus erros. Mas o padrão do reino dos céus vai dizer para o Charles o seguinte: Charles, se o pastor te feriu uma face, sai da igreja e vai falar mal do pastor. É assim, Charles? O padrão do reino dos céus diz para o Charles o seguinte: Charles, se o pastor te magoou, se o pastor te feriu, se ele feriu uma face, ofereça Ofereça o quê? Os irmãos estão entendendo o que significa isso? O padrão do reino não é o padrão da terra. E aí, começamos então a pregar um evangelho não baseado no reino. Começamos a pregar um evangelho baseado na igreja, e achando que esse é o evangelho correto. Quando nós nos deparamos então com certas circunstâncias, nós então olhamos para a palavra de Deus e nós começamos a perceber que a palavra de Deus já nos orienta como fazer. O padrão da terra vai dizer para você que você sempre deve ter razão. O padrão dos céus vai dizer para você que você está morto e que você não tem razão nenhuma morto. O padrão da terra vai dizer para você que você deve realmente procurar um lugar que te satisfaça. O padrão dos céus vai dizer para você: aquele que quer algo, primeiro seja aquele que ofereça algo. O padrão da terra vai dizer para você procurar um lugar que supra as suas necessidades. O padrão dos céus vai dizer para você: procure um lugar aonde você pode oferecer algo para alguém. E aí então nós vamos entendendo que ocupar um território não é ficar esperando a volta de um rei, achando que a volta de um rei é para aqueles que souberam esperar com muita paciência e com muita prontidão, procurando ter uma vida o mais reto possível. Não, o padrão do reino é para que nós ocupemos a terra, mostrando para as pessoas que estão à nossa volta que realmente nós somos diferentes da maioria, que realmente nós somos diferentes desse padrão, até mesmo de igrejas que está sendo estabelecido por aí. E aí então nós vamos voltar para a palavra, por exemplo, quando nos diz: olha, irmãos, se alguém te magoou, não se preocupe, perdoe ele. E ele não vai falar para você fazer isso apenas uma vez, apenas duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Ele vai falar para você fazer isso no mínimo, sabe quantas vezes? Quem é bom de matemática aí, 70 vezes 7 dá quanto? Os irmãos não gostam de matemática, né? Dá quanto? Irmãos, vai lá que dá certo. Dá quanto? 70 vezes 7 dá quanto? Espera aí, eu já fui professor de matemática, vamos lá. Se 7 vezes 7 é 49, 70 vezes 7 você só acrescenta um zero depois do 49. Dá quanto? Então fala mais alto, dá quanto? Eu, Sérgio, não acredito que Jesus estava querendo dizer para você contar, fazer aqueles pauzinhos contando ali: o Marcos me feriu uma, duas, aí você vai fazendo os quadradinhos até dar 490 vezes. Eu não acredito nisso. O que Jesus estava querendo me dizer ali: Sérgio, não importa quantas vezes o Marcos te magoou naquele dia, perdoe. Sabe por quê? Perdão não é para ele, perdão é para libertar você de si mesmo. Perdão é para você colocar você mesmo no nível de reino e não nível de terra. Porque a terra vai dizer para você: Sérgio, se o Marcos te feriu,
Esquece ele, bobo, vai viver sua vida, vai tocar a vida que segue. Esquece o que o Marcos te fez, vai viver sua vida, vai ser feliz. E tem muitas igrejas pregando isso por aí. Mas o padrão do cidadão do reino vai me ensinar o seguinte: Sérgio, se o Marcos te feriu, chama alguém, senta junto com o Marcos na presença de outra pessoa, olha nos olhos dele e fala: Marcos, se eu te fiz alguma coisa, meu irmão, me perdoe, mas vamos lá, vamos caminhar junto. Sabe por quê? Tem um reino esperando para ser manifesto na terra. Aí as pessoas vão falar assim: olha, você perdoa, mas você não precisa conviver com a pessoa não, vai para um lado, ela vai para o outro, tudo bem, e lá no céu? E se Deus colocar vocês dois juntos para subir pertinho um do outro, o que vai acontecer? Você não vai subir? Você não vai subir? Não, Deus, se eu for subir junto com fulano, não. Aí só está querendo demais. Cidadãos do reino, não olha para picuinha. Cidadãos do reino, não olha para essas coisinhas miúdas. Cidadão do reino, ocupa o lugar aonde ele foi plantado. Cidadãos do reino, puxa a responsabilidade para a sua vida e diz o seguinte: olha, eu sou diferente mesmo, eu tenho casca grossa mesmo, olhe para mim, porque eu dei conta, você também vai dar conta. Cidadão do reino, ele é diferente. Cidadão do reino, ele não vive preocupado com essas coisas pequenas, ele vai viver com seus pensamentos nas coisas lá do alto. As coisas lá do alto. E aí, voltando à parábola, se você continuar lendo Lucas capítulo 19, você vai ver que o rei volta para pedir contas para os seus 10 servos. E aí deixa eu te dizer uma coisa aqui, ele não está se importando com o que o seu pastor fez com você. Aqui ele não está se preocupando com o que o seu chefe fez, que distanciou você dele ou da igreja. Aqui ele não está se preocupando com aquilo que fizeram com você e que talvez você ficou magoado, não. Aqui ele está preocupado com a moeda de ouro que ele colocou nas suas mãos, com os recursos que ele colocou na sua mão. E aí, ele tem perguntas para fazer para mim e para você, e eu enumerei aqui algumas perguntas que talvez hoje ele estaria fazendo para mim e para você. O que você tem feito com os recursos que eu coloquei nas suas mãos? O que você faz para representar o meu reino por onde você anda, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família? Como você explicou e expandiu o meu reino para as pessoas que estão no ambiente que te cerca? Você tornou as coisas melhores ou piores para a sua esfera de influência? Você está fazendo investimento com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Que tipo de trabalho você está fazendo para mim? E aí, finalizando, quero ler 3 versículos ainda. Mateus capítulo 6, verso 10, Jesus, quando foi ensinar os discípulos a orar, no meio da oração ali, ele coloca algo que nós religiosamente já repetimos isso inúmeras vezes. Mas será que de fato prestamos atenção no que Jesus nos ensina? Mateus verso 6, verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que é que Jesus está ensinando aqui? Uma das maneiras do meu reino vir é quando a minha vontade prevalece. Será que você está disposto a deixar a vontade de Deus prevalecer na sua vida? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no... O que é que isso significa? Não há barreiras para a vontade de Deus se estabelecer na minha vida. Eu não vou colocar limite para que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida. Não é a vontade, não é a minha vontade, é a vontade dEle. É eu permitir
que Ele faça aquilo que foi estabelecido nos céus para a minha vida. É eu permitir que Ele reine ao ponto dos céus se manifestarem na terra. Ei, irmãos, é eu permitir que os céus se manifestem na terra. É eu permitir que através da minha vida as pessoas vejam que verdadeiramente os céus estão se manifestando na terra. E aí eu quero ler o próximo versículo, porque uma vez perguntaram para Jesus quando é que esse reino vai vir, porque naquela época os discípulos, principalmente, as pessoas que caminhavam próximas de Jesus, elas estavam preocupadas quando ele falava de reino. Que reino? Como que esse reino vai se manifestar? Porque elas estavam debaixo do poder do Império Romano naquela época. Então eles queriam um reino que se sobrepusesse àquele reino romano. E aí perguntaram para Jesus, Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Verso 21, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vós. Coloca a versão atualizada para mim, por favor, Tiago. Nem dirão, só o verso 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Diga, uau! O reino de Deus está aí dentro de você. É quando Deus se manifesta na sua vida. É quando Deus se manifesta através de você e por meio de você. E aí eu encerro então essa palavra, deixando como um gancho para aquilo que vamos começar falando no próximo domingo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Muitas pessoas leem esse texto de forma errada. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Muitas pessoas falam que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo te dá uma posição muito limitada. Você é um embaixador de Cristo, você é um filho de Deus, você é alguém. Aqui está falando, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Ou seja, eu recebi a autoridade de manifestar Cristo por onde eu for. Cidadãos do reino, então, tem a ver com reconhecimento da nossa cidadania. Diga amém. Não é uma bênção que recebemos, não é um prêmio por merecimento, é reconhecimento da nossa origem. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é terráqueo, você é do céu, você é cidadão do céu, pertencemos a um reino e para lá voltaremos.